Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar nos materiais sobre Nishi-Sugamo, uma área de Tóquio. Temos artigos, notas de investigação, alguns guias locais. Exato. Um conjunto bastante variado. E a ideia é explorar as histórias, talvez encontrar alguns tesouros escondidos deste bairro. Sim, porque o que salta logo à vista é a quantidade de camadas. Parece que Nishi-Sugamo tem de tudo um pouco. Templos antigos com histórias muito dramáticas, ecos de um passado mais sombrio e também uma resiliência comunitária que parece forte. É um contraste interessante. Vamos lá tentar desvendar isto. Vamos a isso. Uma das primeiras coisas que os materiais destacam é a concentração de templos, a chamada Teramachi, a cidade dos templos. Muitos vieram do centro de Tóquio, nas eras Meiji e Taisho, e trouxeram as suas histórias. Por onde começamos, então? Olha, talvez pelo templo Saioji. Tem uma designação muito particular que até partilhava com outro templo, Nage Komidera. Templo de acolhimento. O nome tem peso, não é? Sugere algo mais do que um simples refúgio. Precisamente. E reflete uma realidade social bastante dura. Eram templos que recebiam os corpos dos marginalizados, criminosos executados, pessoas sem meios, prostitutas de Yoshiwara, cujos corpos às vezes eram literalmente deixados à porta. Uau. E a figura central aqui é um monge, Dotetsu, conhecido como Dotetsu do Dik. As fontes falam muito da compaixão dele. Ele dava um enterro digno a estas pessoas, o que ia contra, as normas da época. Que história. De humanidade, mesmo nessas circunstâncias. E ficou alguma marca física disso? Algo que se possa ver hoje? Ficou. No cemitério do templo há uma lanterna de bronze e tem mesmo as gravações na Gekomidera e do Dotetsu. É um testemunho direto. Incrível. E o mais curioso é que mesmo ao lado da campa dele está enterrada outra figura, uma figura cuja vida, não podia ser mais diferente da de Dotetsu, mas cuja lenda acabou por se ligar à dele. Estás a falar da Takao, daí o certo, a cortesã famosa de Yoshiwara. É fascinante que estejam ali lado a lado. Exatamente. Takao era um oirame, portanto, estava no topo da hierarquia das cortesãs. E as lendas sobre ela, olha, são muitas. Há uma que fala de um caso trágico com o senhor feudal, Date Tsunamuna, que a teria morto. Outra sugere que eram próximos. Mas há uma terceira versão, não é? Que parece ter mais força localmente e que a liga ao Dotetsu. Sim. E é talvez a mais romântica. Conta que a Takao ficou impressionada com a coragem do Dotetsu quando o viu a repreender um samurai numa casa de chá e que se dedicou a ele em espírito. E que, ao sentir a morte perto, pediu para ser enterrada ao lado dele. E o mais estranho? É que os registros confirmam. Dotetsu morreu apenas 4 dias antes dela, em dezembro de 1660. É quase como um encontro marcado pelo destino, não é? É mesmo. E as lápides deles também têm uma história? São em forma de giso, mas as fontes dizem que são muito diferentes uma da outra. É um detalhe intrigante, sim. O gizo do Dotetsu é descrito como belo, sereno. Já o da Takao é considerado tosco, quase rudimentar. As fontes até levantam a hipótese. Será que o escultor tinha alguma animosidade? Ou seria só a dificuldade em retratar uma figura tão complexa? Ou talvez reflita as visões da sociedade? Fica um bocado no ar. Às vezes controversas, e os templos parece continuar. No templo Myogi-Yoji está o túmulo da Oiwa-san. Uiwa, a da famosa história de fantasmas Tokaido Yotsu e a Kaidan. A presença dela ali é marcante. E a lenda local, segundo as fontes, diz que a maldição dela só acalmou quando lhe deram um nome póstumo budista de categoria muito alta, um Ingo, um nome pomposo, e claro. Caro, imagino eu. Há uma fonte que sugere isso, não é? Exatamente. Um toque de pragmatismo sugere que essa história toda do nome caro também podia ser uma forma, digamos, eficaz de o templo angariar umas doações mais generosas. A fé e a necessidade, pronto? Para além destas figuras quase lendárias, os cemitérios de Nishi-Sugamo parecem ser um autêntico quem é quem de outras áreas também. Sem dúvida. No templo Zen Yoji, por exemplo, além de uma estátua enorme do Enma, um dos 3 grandes reis Enma de Edo, está o túmulo de Ogata Kenzan. O famoso pintor e ceramista. Esse mesmo, e também uma figura do Sumush, Mushashigawa Rijicho. E depois, no templo Seiyunji, encontramos o Shinmon Tadzugoro. Outro nome que soa a personagem de filme, um Kyokaku, é isso? Sim, uma espécie de justiceiro popular da era Edo. Figuras complexas, às vezes com ligações ao submundo, mas conhecidas pela lealdade por defenderem os mais fracos.
O Tatsugoro ficou conhecido por proteger o último shogun, Tokugawa Yoshinobu. E porquê? Havia alguma ligação? Diz-se que a filha dele era amante do shogun, e há também lendas sobre a riqueza dele, que viria do jogo. Dizem que era tanta que o chão do armazém onde guardava o dinheiro cedeu com o peso. Que galeria de personagens. Antes de sairmos dos templos, há um detalhe mais terra a terra, mas que também é uma pequena joia histórica mencionada. As bombas de água manuais, é verdade, ainda funcionam em alguns templos, como o Myogyōji e o Ryokanji. São relíquias da era Meiji Taisho, de quando esses templos se mudaram para cá, antes da água canalizada ser comum. Um vislumbre de outra época. Exato. E uma nota curiosa das fontes. Parece que há relativamente poucas torres Koshin ou estátuas Bato-Kanon aqui, que são comuns noutros sítios. Talvez tenha a ver com a altura em que os templos vieram para Nishi-Sugamo ou as circunstâncias. Fica a dúvida. Mas Nishi-Sugamo não são só templos. Saindo de lá, encontramos outras marcas da história. A antiga estrada Nakasendo, por exemplo. Sim, uma das 5 grandes rotas do Japão, na era Edo, passava mesmo por aqui. E havia um local, Koshinzuka, que era uma paragem importante, embora não oficial, entre Nihonbashi e a primeira estação a sério, Itabashi-shuku, um ponto de descanso para os viajantes. Yush, como é que se pode sentir essa estrada antiga? As fontes dão alguma ideia? Dão uma sugestão interessante. É preciso sair da Rota Nacional 17, que é o traçado moderno, e meter-se pelas ruas estreitas que saem dela. Dizem que as curvas dessas ruelas, as fundações antigas que ainda se notam, algumas lojinhas de doces tradicionais, os wagashi, que talvez já venham 10 gerações, é como procurar impressões digitais do tempo, pequenos ecos da Nakasendo. Falando em ecos do passado, há um que é particularmente pesado. O local da antiga prisão de Sugamo. Sim, essa é uma história complexa e sombria. Começou por ser uma prisão moderna, modelo, na era Meiji. Mas depois da Segunda Guerra Mundial tornou-se a prisão de Sugamo, usada pelos aliados para deter e julgar criminosos de guerra japoneses. Foi onde figuras como o Hideki Tojo foram executadas. Exatamente. É um local com uma carga histórica enorme para o Japão contemporâneo. Foi demolida nos anos 70, certo? O que é que existe lá agora? E como é que o local lida com essa memória tão difícil? O espaço foi completamente transformado. Hoje está lá o complexo Sunshine City e o Parque Central de Higashi Ikebukuro. Parece uma ruptura total com o passado. Mas as fontes apontam para uma joia escondida de memória. Um monumento muito discreto no parque. Um monumento de oração pela paz eterna. É uma resposta silenciosa, quase subtil a esse passado. E há vestígios ainda mais físicos, quase arqueológicos, para quem procurar bem. Sim. Detalhes fascinantes. Dizem que parte da fundação original da prisão ainda se pode ver através de um chão de vidro num parque de estacionamento subterrâneo do Sunshine Mall. A sério? Sim. E depois há a história dos tijolos da prisão, os renka, que eram feitos com uma técnica especial usando escórias de cobre. Diz-se que, quando demoliram a prisão, muitos moradores guardaram esses tijolos às escondidas. Alguns até teriam números de prisioneiros gravados. Que coisa! E fala-se até num festival de lanternas de tijolo local, em que usam esses mesmos tijolos. É uma forma muito particular, muito comunitária, de lidar com essa herança física tão carregada. Da sombra para a luz. Nishi-Sugamo tem também uma ligação muito forte a algo universalmente bonito. As cerejeiras Somei Yoshino. É verdade, foi mesmo aqui na antiga aldeia de Somei, que hoje faz parte de Nishi-Sugamo, que esta variedade icónica foi desenvolvida. Foram jardineiros locais no final do período Edo. Como é que fizeram? Cruzaram duas variedades, a Oshima e a Edo-Riga. E o sucesso foi quase imediato. Porquê? Porque tinham duas características ótimas. Floresciam todas ao mesmo tempo, o que dava um efeito visual espetacular, e cresciam depressa, tornaram-se o padrão, basicamente. Para quem adora cerejeiras, há maneira de ir beber à fonte. Alguma joia escondida ligada a esta origem? As fontes sugerem explorar a zona de Somei, ali perto do cemitério de Somei. Dizem que ainda se podem encontrar lojas de jardinagem antigas, como a Somei Enjei, e que talvez ainda sejam geridas por descendentes dos criadores originais. Falar com eles seria incrível. Exato. Seria uma ligação direta a essa história. Uma fonte até contou uma história quase mítica de uma árvore Somei Yoshino que ressuscitou milagrosamente, com características genéticas únicas. Outro elemento muito presente, segundo as fontes, são as estátuas Jizo e a fé popular.
Sim, parece que Nishi-Sugamo tem imensas estátuas Jizo, que são os protetores das crianças e dos viajantes. Muitas estão ligadas à fé Koshin, mas também ao Mizukokuyo, que é a memória das crianças que morreram. Uhum. A mais antiga que identificaram é a Enmei Jizo, o Jizo da Longa Vida, de 1723. Estava num local onde enterravam bebés. E há aquela história ternurenta do Círculo de Costura de Jizo. O que era isso? Eram mulheres locais que se juntavam para fazer roupinhas para as estátuas Jizo. Mostra uma relação muito próxima, muito afetuosa da comunidade com estas figuras. Que bonito. E há joias escondidas aqui também. Algo específico para ver? Há duas coisas muito específicas. Um pergaminho raro, o Jizo Ensozu, que está no Koganji Okuin. Mostra o Jizo a salvar almas em Iwo Jima. Mas só o mostram no dia 24 de cada mês. Ah, interessante. Numa loja de meias a Kotsushita Yasan. Dizem que a dona talvez ainda guarda essas relíquias do tal círculo de costura. São vislumbres de práticas de fé muito locais, muito pessoais. E chegamos a uma camada mais recente da história, mas que também parece ter definido muito o bairro. A reconstrução depois dos bombardeamentos da Segunda Guerra. Sim, os ataques de 1945 foram devastadores para esta zona, mas o que as fontes realçam é o espírito de autoajuda e ajuda mútua, Jiojo e Gojo, que marcou a reconstrução. Ou seja, Os moradores uniram-se, não ficaram à espera de ajuda externa, começaram eles mesmos a reerguer o bairro. E esse espírito, essa entreajuda, parece ter ficado como parte da identidade local. e onde é que se pode sentir isso hoje? Qual seria a joia escondida dessa resiliência? Uma sugestão interessante das fontes é procurar um kissaten, um café à moda antiga, sabes? Na área comercial de Nishi-Sugamo Shueikai. Sim, Estes cafés, com aquele ambiente nostálgico, muitas vezes funcionam como centros comunitários informais. São sítios de encontro, de partilha. Dizem que é ali que ainda se sente aquele calor humano, aquela confiança mútua, que talvez tenha nascido daquela adversidade partilhada. É onde se pode sentir o pulso da comunidade. parece que ainda temos tempo para um par de achados rápidos que as fontes mencionam, só para terminar. Sim, duas curiosidades finais. Uma é a Universidade Taisho. Foi fundada em 1926 por várias seitas budistas e tem um edifício muito particular, o Sugamo Odai Kanondo. Tem uma estrutura interior em dupla hélice, tipo Sasaedo. Sobe-se por uma rampa e desce-se por outra sem se cruzarem. Que giro! E a outra, para os verdadeiros arqueólogos urbanos, é o desafio de encontrar uma tampa de esgoto antiga, com a inscrição Tokyo-fu Kita Toshimagun Nishi Sugamomachi. É anterior a 1932. Uma fonte até indica uma escadaria específica onde há uma. Um achado, mesmo. Uau! Que caça ao tesouro! E assim fechamos esta nossa exploração por Nishi-Sugamo. Das histórias intensas dos templos, à memória complexa da prisão, à beleza que nasceu nos jardins de Sumei. É claramente um bairro com muito para contar, para quem olha com atenção. É. O que fica desta análise é mesmo essa coexistência de camadas tão diferentes. O sagrado, o sombrio, a inovação, a resiliência. Tudo ali, no mesmo espaço, a moldar a identidade atual de Nishi-Sugamo de formas complexas. Fica talvez uma questão no ar que estes materiais nos trazem. Como é que uma comunidade vive no dia a dia com um passado tão cheio de contrastes? Como é que se processa ter ali tão perto a compaixão de um Dotetsu e o legado de uma prisão de Sugamo? É uma boa pergunta. Sobre memória coletiva, identidade. E olha, para quem for explorar, talvez encontre uma flor branca da estraga chinês, a Genje, uma das fontes mais intrigantes. Sugere que é uma espécie de sinal secreto, reconhecido só por quem percebe mesmo a alma multifacetada deste lugar. Fica a dica. Obrigada por nos acompanhar nesta análise aprofundada de Nishi-Sugamo.